E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram aí mais essa semana? Espero que muito bem, espero que tenham aprendido bastante coisas novas de SQL Server, de banco de dados em geral. Com certeza, conhecimentos que ajudarão vocês aí na carreira como DBA, como desenvolvedor de banco de dados, como especialista em BI. Espero que vocês tenham aprendido sempre coisas novas, sempre coisas desafiantes na sua carreira. Bom, nessa semana eu quero postar mais um vídeo aí com vocês da nossa série de dicas para um DBA iniciante. Esse é um vídeo que eu demorei um pouquinho para fazer, porque eu já tenho recebido pedidos sobre este assunto há algum tempo. Vocês já estão olhando aí na minha tela o assunto desse vídeo, certo? Será um checklist diário de DBA, ou seja, o que um administrador de banco de dados ele deveria checar diariamente do seu ambiente. Esse é um assunto importante, eu acho que ele é um assunto realmente interessante, crítico para todo administrador de banco de dados. Por quê? Porque realizar um checklist, fazer uma verificação do seu ambiente diariamente, ele vai garantir que você consiga tratar possíveis erros antes que eles aconteçam. Tá? A gente vai conversar sobre algumas das tarefas que eu executo nos ambientes que eu administro, e aí eu vou contar com a ajuda de vocês nos comentários para colocar a sugestão do que você gosta de verificar no seu ambiente, quais são as tarefas que você analisa, para que a gente consiga montar um checklist maior. Tá? Eu vou passar para vocês o que eu geralmente faço no meu ambiente, qual o foco da minha verificação, e com isso eu quero ajudar vocês nas suas tarefas do dia a dia. Você, DBA, seja júnior, seja pleno ou seja sênior, precisa executar um checklist do seu ambiente. Tá? Precisa mesmo. Essa é uma tarefa que deveria ser diária. Eu sei que quanto maior o seu ambiente, maior o seu parque de servidores SQL, fica difícil para que isso seja executado, só que seria muito bacana se você conseguisse executar diariamente. Se não puder ser diariamente, um dia sim, um dia não, no máximo. Não deixa de executar esse checklist, porque são tarefas simples, você vai verificar aqui comigo, são tarefas muito simples que, se executadas corretamente, elas evitarão muitos problemas e situações de indisponibilidade do seu ambiente. Eu quero dividir esse nosso vídeo em algumas sessões de verificações que você precisa fazer. Então, a primeira grande verificação que eu gostaria de falar para vocês é verificar os backups. Então, vamos lá. Verificação dos backups. Quando eu digo verificação dos backups, o que eu estou dizendo? Bom, primeiro, verificar se os backups foram executados. Sejam eles executados através de um job do SQL Server, do plano de manutenção, sejam eles executados através de uma ferramenta terceira, qualquer forma que você fizer um backup de banco de dados, verifique se esses backups foram realizados com sucesso. Tá? Não adianta você ter uma excelente estratégia de backup, você conseguiu cumprir de forma excelente o seu RTO, o seu RPO, né? Você perde pouca informação, você consegue voltar ao seu ambiente de forma bem rápida. Não adianta você ter no papel um bonito plano de backup, uma estratégia de backup, se ela não está funcionando. E aí você vai falar assim para mim, pô, Vitor, mas se eu estou fazendo um plano de backup, é lógico que ele vai funcionar. E eu não estou discutindo com você a sua habilidade técnica de desenhar e montar um plano de manutenção, mas ele pode falhar. Ele pode falhar por N motivos, ele pode falhar porque não tem mais espaço em disco para realizar os backups. Ele pode falhar porque se você, por exemplo, joga os seus backups numa pasta compartilhada da rede, essa pasta compartilhada pode ter perdido permissão. Ele pode falhar porque, enquanto você tentava fazer um backup, estava rolando um outro backup. Então, você pode ter problemas durante a sua execução e ele falha. E se você não verifica os seus backups,
você está com um grande problema, meu amigo, porque dia que você precisar, você não tem. E aí eu digo por experiência própria, isso já aconteceu mais de uma vez comigo. Assim que eu entrei em um cliente, analisei o ambiente, verifiquei que não tinha backup e a primeira coisa que eu fiz foi implantar uma estratégia de backup, mas era batata. Uma semana depois, 10 dias depois, às vezes 2 dias depois, acontecia um problema crítico no ambiente e eu tinha que retornar o backup do dia anterior. Já pensou se eu não tivesse um plano de backup? Já pensou se eu tenho um plano de backup e eu não verifico se esse plano de backup executa? É essencial termos backup. E não adianta você ter só no papel, você tem que garantir que ele funcione. Então, você tem que checar isso. Você tem que garantir que os backups estão acontecendo. Se você faz via job, verifica no history do job. Se você faz por uma ferramenta terceira, verifica no histórico da ferramenta terceira. Se você avançar um pouco mais nessa ferramenta, tenho certeza que você consegue agendar envios de relatório para que você receba por e-mail os backups que foram realizados na noite anterior. Então, essa é uma excelente maneira de você garantir que o seu backup está em dia. E eu digo isso de todos os seus ambientes, tá? Não pensa assim, backup do ambiente de desenvolvimento eu não faço. Por quê? Por que você não faz backup do ambiente de desenvolvimento? O ambiente de desenvolvimento é o ambiente de produção da sua equipe de desenvolvimento. Então, se você não faz o backup do ambiente dele, se der qualquer problema, você pode perder projetos essenciais para a empresa. Pior ainda se você trabalha em uma fábrica de software que vende esses serviços. Não tendo backup desse ambiente, você pode ter um prejuízo gigantesco da sua empresa. Então, sim, faça backup do ambiente de desenvolvimento, talvez num intervalo maior do que o que você faria em ambiente de produção, mas faça sim backup do ambiente de desenvolvimento, homologação e produção. Legal, gente? Então, a primeira dica que eu te dou de um checklist diário é verificação de backups. Verificar se os backups eles foram executados com sucesso, tá? Se eles estão no lugar certo, se não deu nenhum problema nos jobs. Segundo check que eu quero indicar para você, verificar o espaço em disco. Eu sei que você deve estar pensando ao assistir esse vídeo, poxa, o Vitor hoje está dando umas dicas bem rarezinha, né? Pô, é lógico que eu vou verificar o espaço em disco. Meu querido, vamos lá, vamos devagar que parece simples, na verdade é simples, só que também é crítico. O que acontece se o seu arquivo de dados não tiver mais para onde crescer? O seu banco para. Se eu não tenho mais como gravar a informação no arquivo de dados ou no arquivo de log, o banco de dados ele para. Então, você precisa, sim, verificar o espaço em disco. E aí, vai uma dica para você, que é a seguinte, não adianta você apenas abrir o Windows Explorer e olhar quanto tem de espaço livre no disco. Não adianta, por exemplo, você olhar aqui. Vamos ver, vou abrir para vocês aqui o meu computador, vou abrir aqui o Windows Explorer. Não adianta você abrir aqui o Windows Explorer, olhar esse cara e falar o seguinte, pô, Vitor, eu tenho bastante espaço livre aqui, pô, tenho 613 de 921, 591 de 931. Pô, tem bastante espaço livre. Perfeito, você tem bastante espaço livre no volume do sistema operacional. Você não pode esquecer de olhar o tamanho do seu arquivo de dados. Esse é o X da questão. Se você, por algum motivo, e existem vários, não tiver habilitado o autocrescimento do seu arquivo de dados e ele encher, o seu banco de dados para. E aí você vai ficar tomando o erro de falta de espaço em disco. E isso é crítico. Essa é uma monitoração simples que você tem que fazer todo dia e que, se você não fizer, o impacto é enorme. O seu ambiente fica parado. Se você tiver a sorte de ter espaço em disco, é só você aumentar o arquivo do SQL e está tudo resolvido. Mas o impacto já aconteceu.
Então, verificar o espaço em disco é essencial para que você consiga planejar um aumento, seja do arquivo de dados, seja do volume do Windows. Poxa, está acabando o espaço do meu volume onde eu guardo os arquivos de dados. Preciso pedir mais disco para a equipe de infra. Ótimo, vamos pedir, mas não vai pedir quando acabar o espaço. Vamos pedir antes, para evitar esse tipo de problema. Certo? Mais uma checagem simples, uma checagem muito fácil de fazer e que eu vejo, na minha experiência, que muitas vezes a galera deixa de lado. Esse é um problema que eu vejo com o SQL Server. Ele tem tanta automação, tem tantas coisas que ele faz de forma automática, que algumas checagens simples a gente acaba esquecendo de fazer e acaba dando pouca importância. E não pode, gente, a gente não pode esquecer disso. Não pode esquecer de verificar o espaço em disco. Tá legal? Próxima checagem. Verificar os jobs. E aí eu quero dizer jobs em geral, né? Você tem jobs de backup, você pode ter lá jobs de negócio, verificar os jobs, analisar logo que você chegar no seu serviço pela manhã, se os jobs executaram com sucesso. Pô, Vitor, como assim? Simples, cara, simples mesmo. Aqui, ó, no Agent, você tem um cara chamado Job Activity Monitor. Esse Job Activity Monitor ele tem o quê? Histórico de execução de todos os jobs que você tem no ambiente. Eu tenho aqui uma lista de jobs e olha só, todos eles foram executados com sucesso, não tenho nenhum com erro. Então, você abriu esse cara, olhou quais os jobs que estão com problema, achou algum job que tem problema, o que você faz? Botão direito em cima do job, View History. Dá uma olhada no histórico desse cara, por que ele deu erro, né? Por que aconteceu esse problema? Vamos lá, View History, olha lá, por que aconteceu esse problema? Tem detalhes aqui para você. Analisa e corrige. Se for um job de negócio, o que você vai fazer? Poxa, é um job de negócio, eu vou entrar em contato com a equipe responsável por esse negócio e pedir para que eles analisem e recomendem a ação. Executa novamente, realiza alguma ação manual, copia arquivo de um lugar para o outro antes de startar o job de novo, mas não deixa de verificar, tá? Não deixa de verificar. A verificação de jobs ela é importante, porque pode ter algum job que está criado no seu ambiente que gera informação para uma análise de nível gerencial, né? O nível de diretoria da sua empresa. E se esse job não rodou, você precisa tomar uma ação rápido. Não pode esperar que o seu chefe, o seu gestor, o seu diretor bata na sua mesa e fale, poxa, Vitor, cadê aquele relatório que deveria ter executado? Não recebi ainda. Aí você vai abrir o Job Activity Monitor e olhar que o job falhou? Assim que você quer mostrar para o seu gestor que o ambiente está controlado? Não pode, gente, não pode. Vamos trabalhar de forma proativa. Vamos verificar os jobs, certo? Vamos verificar o job sempre. Outra checagem bem legal que você deveria fazer, e essa é uma checagem um pouco mais abrangente, tá? Verificar os logs. Quais logs que eu estou falando? Eu estou falando principalmente do Event Viewer do Windows e os logs da instância de SQL. Os logs da instância de SQL ficam aqui. Então, eu tenho aqui o Object Explorer dentro da pasta Management, ok? Dentro da pasta Management, eu tenho esse cara aqui, SQL Server Logs. Esse é o cara que eu estou querendo mostrar para vocês. Esse é o cara que você deveria verificar todo dia em cada uma das suas instâncias. Por quê? Porque esse cara tem tudo o que aconteceu dentro da sua instância. Prováveis erros, habilitar alguma funcionalidade, flush de memória, tudo o que pode ter acontecido de problemas vai estar logado neste arquivo. Tá? Então, vamos verificar o SQL Server Logs e também o Event Viewer. Tá? Poxa,
Event Viewer do Windows. Event Viewer do Windows. Vamos lá, vou verificar aqui com vocês. Event Viewer, logs do Windows. Vamos lá. Vou abrir aqui para a gente verificar. Está aqui, ó. Visualizador de eventos, Event Viewer, logs do Windows. Vamos verificar aqui, ó, logs do Windows. Vamos procurar possíveis problemas dentro deste servidor, na parte de aplicação, na parte de segurança, sistema. Vamos procurar ver se tem algum alerta do sistema operacional. Muitas vezes acontece um restart automático do servidor Windows e aqui você encontra mensagens de erro. Não só essa, né? Muitas outras mensagens de erro que você pode passar no seu ambiente Windows, elas estão logadas aqui. Então, esse é um excelente informador das suas situações críticas, tá? Ele te informa, ele é um cara que vai te dar detalhes do que aconteceu. A gente precisa olhar muito para esse cara, tá? Você olha, tem certeza disso? Eu já passei por vários clientes e a maioria deles, o DBA não olhava o Event Viewer. Lógico, eu tenho conhecimento de DBAs que são extremamente experientes, que com certeza eles analisam todos os tipos de log. Mas eu também tenho conhecimento de DBAs que acham que o SQL Server não precisa de administração, porque ele é simples, ele não é um cara escalável, beleza? Ele não pode ser comparado com um banco de dados de alta performance, o que está errado, e deixa isso para lá. Não pode, não deixa de analisar os logs do SQL Server e também os logs do Event Viewer. Beleza, gente? Essa é uma outra checagem que eu faço aí a sugestão que você execute todos os dias, tá? Se você trabalha num ambiente crítico, eu recomendo que você faça essa verificação aqui, ó. Verificar conectividade. Como é que é verificar a conectividade? Se possível, e aí tem cenários em que isso realmente não será possível, eu sei disso. Se possível, e você tiver acesso à principal aplicação do seu cliente, da empresa que você está trabalhando, que você administra a base, testa a conexão. Chegou de manhã, loga na aplicação, dá uma navegada rápida, verifica se não tem nenhum erro de conectividade. Isso é simples de você fazer. Muito simples. Eu sei que na grande maioria das empresas você não terá acesso, eu sei disso, mas às vezes você conhece alguém que possa fazer esse teste para você ou que possa pelo menos te dar um feedback. A conectividade do sistema está legal, está tranquilo, você está encontrando algum problema de performance, está lento por algum motivo? Bom, não, Vitor, está tranquilo, eu testei aqui, estou conseguindo conectar, estou navegando, estou gerando um relatório, estou emitindo uma nota fiscal, estou faturando um pedido. Perfeito, mas verificar a conectividade é importante, é muito importante. Quando você está no ambiente 24/7, com certeza, assim que cair a conectividade, você será alertado e aí você tem um tempo, uma SLA, para resolver o problema. Mas tem alguns sistemas que não são 24/7, mas que são críticos também na empresa durante o horário de expediente. E é legal você chegar e testar se está tudo funcionando, testar a conectividade. Ok? Por exemplo, se você está usando aí a ideia de alias no seu SQL Server, Vitor, eu crio lá os meus alias, eu utilizo o endereço DNS. Pô, legal! Faz um teste todo dia que você chegar, pega a sua máquina cliente e tenta conectar nos servidores através do endereço, através do alias. Faz esse teste. Faz um teste de ping para ver se está todo mundo respondendo, para garantir que você não seja pego de surpresa, né? Para garantir que você não seja questionado por um usuário. Poxa, Vitor, por que eu não estou conseguindo conectar no meu ambiente? Testou a conectividade? Você está com essa dívida paga. Pode acontecer durante o dia algum problema, mas você está preparado. Você já fez o teste, sabe que nesse momento está ok. Beleza, gente? Simples, uma outra verificação extremamente simples que você deveria fazer no seu ambiente. Você percebe que eu passei aqui nesse vídeo cinco verificações, 5
checks que você pode fazer no seu ambiente diário e que já ajudarão muito na sua administração. Com esses 5 checks, você consegue pegar uma grande variedade de problemas antes que eles tornem-se críticos. Verificar backup, espaço em disco, analisar os jobs, verificar os logs, verificar a conectividade, isso deveria ser feito em todos os seus servidores. E desenvolvimento também? Em desenvolvimento também, é aquilo que eu comentei com você. O ambiente de desenvolvimento é a produção da sua equipe de desenvolvimento. Então, para eles é crítico. Isso traz uma garantia de que eles consigam cumprir prazos. Se qualquer um desses problemas acontecer, se não tiver conectividade no ambiente de desenvolvimento, a galera não consegue andar com os projetos. E é tarefa do administrador de banco, do DBA, garantir a estabilidade e disponibilidade do ambiente de banco de dados SQL. Certo? Essas são algumas verificações, um checklist bem básico que eu estou passando para vocês. Eu sei disso, e aí eu quero contar com a ajuda de todos nos comentários do post, nos comentários do vídeo que vai para o YouTube, quais outras tarefas que vocês executam no ambiente que vocês acham interessante de checklist. Eu sei que tem muitas outras, por exemplo, se você tem aí um ambiente em alta disponibilidade com Always On, é importante sempre que você chegar, verificar o dashboard do Always On, para garantir que não teve nenhum problema, não teve nenhum failover inesperado, alguma mensagem de erro durante o sincronismo das suas instâncias primárias, secundárias, os seus standbys, ok? Se você estiver trabalhando com Mirror, também é legal analisar o log do Mirror. Replicação, se você estiver trabalhando com replicação, legal checar o Replication Monitor, verificar se a sincronização está bem feita. Tudo isso é extremamente necessário executar no seu ambiente. E são tarefas que você não deveria deixar para depois. Tem que fazer, tem que executar todo dia. Ou então, dia sim, dia não, como eu comentei com vocês, mas não deixa passar, galera. Não deixa executar isso aqui numa segunda-feira, depois de 10 dias eu lembrei, executei de novo, depois de 20 dias eu lembrei, executei de novo. Não faça isso, tá? Todo administrador de banco de dados tem o seu checklist diário. Eu passei um pedacinho do que eu utilizo aqui para vocês hoje. Eu tenho muitas outras tarefas que eu verifico do ambiente, porque eu tenho ambientes com configurações específicas. E eu quero que você coloque aí nos comentários quais as outras checagens que você faz, que você acha interessante. E para a gente tentar montar, quem sabe, um documento padrão, um documento legal e distribuir para a comunidade, distribuir para que todos vocês consigam validar da melhor forma possível o seu ambiente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da nossa série Dicas para um DBA Iniciante. Eu quero, de novo, agradecer imensamente por todo o feedback positivo que eu tenho recebido, pelas muitas visualizações que eu tenho tido nos vídeos do YouTube, pela participação de vocês, em todos os vídeos que eu tenho colocado, na série Highway to Hell, na série de dicas para o DBA iniciante, nos eventos que eu tenho participado, SQL Saturday. Muito, muito obrigado mesmo, gente. Eu fico muito feliz de poder ajudá-los, de poder informá-los de melhores práticas do SQL e dar uma ajudinha no seu desenvolvimento profissional, fazer com que você tenha cada vez mais vontade de conhecer essa ferramenta e tornar-se um grande especialista em SQL Server. Eu estou sempre à disposição de vocês, qualquer coisa, meu e-mail está aí, sinta-se à vontade, coloque comentários no blog, coloque comentários no vídeo do YouTube. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, se inscreva no blog, não deixe de acompanhar e de participar. Desejo para vocês aí uma excelente semana com muitos problemas, aqueles problemas que você não tem a menor ideia de como resolver, mas que quando você resolve dá aquela satisfação enorme e você adquire um conhecimento que nunca mais vai esquecer. Beleza, gente? Grande abraço para todos vocês e até a próxima semana.